Olá, eu sou Teresa Teixeira e cumprimento todos que me estão a ver ou a ouvir este vídeo com a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje venho aqui trazer uma palavra de Deus. Eu espero que esta palavra venha edificar a sua vida. A palavra que eu trago hoje é a palavra que está no livro de Lucas, fala-nos da pesca maravilhosa e venho realçar o poder da obediência. Como é que Deus reage à nossa obediência? Como é que Deus reage quando nós obedecemos a sua palavra, a sua vontade? Esta é a questão que eu venho trazer hoje aqui. Então, vou passar a ler o livro de Lucas, o capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era do Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse ao Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Vamos ficar aqui, até aqui. Pronto. Nós vemos que aqui no livro, no capítulo 1, fala-nos que o Simão, que Jesus estava a ser apertado pela multidão. Essa multidão queria ouvir a palavra de Deus. No capítulo 4, nós podemos ler que Jesus, depois de ter vindo do deserto, ele operou os prodígios, ele teve muitas situações de libertações, de curas, inclusive a sogra do Pedro foi curada por ele. Então as pessoas já estavam habituadas a ver Jesus a operar prodígios. Mas aqui, no capítulo, no versículo 1, vemos que esta multidão não estava à espera de receber nenhuma cura. As pessoas estavam aqui neste momento para receber a palavra de Deus. Tinham fome, tinham fome e sede da palavra. Estando ali na praia, Jesus vê 2 barcos. Estes 2 barcos, ele pensa em usar um deles para ensinar a multidão, para não ficar tão aglomerado com a multidão. Então ele pensa usar o barco como púlpito, para de lá poder falar à multidão. Mas Jesus vê também 2 homens, 2 pescadores, e estes pescadores estavam a lavar as redes. Lavar as redes significa que eles vieram do trabalho, vieram da noite, da pesca. A palavra diz que eles trabalharam durante a noite, vieram da pesca e estavam a lavar a rede. Mas também a palavra nos diz que Jesus vai e entra no barco. Se Jesus entra no barco, significa que o barco estava vazio. Então, como é que é possível? Eles foram trabalhar à noite, voltaram naquela manhã, Jesus veio, vai ter com eles, pede para usar o barco, entra no barco, o barco está vazio. Então, significa que estes homens tiveram uma noite de trabalho, né? A palavra nos diz que tiveram uma noite inteira de trabalho e não apanharam nada. Quer dizer, estes homens investiram uma noite inteira de trabalho, investiram seu tempo. Enquanto muitos dormiam, eles estavam a trabalhar, cheios de expectativas. Joga a rede, puxa a rede, traz a rede, nada. Imaginemos então como é que poderia estar aquela noite de trabalho. Como é que foi aquela noite de trabalho? Uma noite de trabalho cansativa, e nada agradável. Podemos colocar até no lugar do Pedro, no lugar do Simão Pedro e do seu colega. Porque ninguém que sai para ir trabalhar e as coisas não dão certo, ninguém fica feliz. Então nós podemos imaginar o que é que estava a passar na cabeça do Simão Pedro aquela hora de manhã, quando Jesus aparece para falar com ele. Ele deveria estar triste, revoltado, frustrado, sem expectativa, não digo, porque no dia seguinte ele podia muito bem voltar ao mar, mas ele estava podia estar a sentir um fracasso.
Porque como a Bíblia diz, ele é pescador, ele era pescador. Então a pesca para ele significava muito. Com a pesca, ele poderia vender, porque sendo um pescador, ele poderia vender as peixeiras, fazer um negócio. E a pesca também podia significar um mantimento para a sua família, o sustento da sua casa. Então, mas ele vai trabalhar, passa a noite toda, investe no seu tempo, com a sua expectativa, e chega o dia, chega no final do trabalho, não consegue trazer nada. Este homem podia estar bem triste, bem desagradável. E aparece o Jesus Cristo ali e diz-lhe: deixa-me usar o teu barco. Ele poderia dizer: olha, sabes, eu estou cansado, trabalhei a noite toda, não me apetece, vai procurar o outro. Não é? Ele poderia ter dito isso, porque ele não se sentia bem. Quantos de nós também não passamos por essa situação? O Simão estava naquele momento a desistir, ele estava a lavar a rede, desistindo daquela noite de trabalho, daquele trabalho, ele estava a desistir. Quantos de nós, trazendo o Simão para o nosso dia de hoje, quantos de nós também já não passamos por esta situação? De termos investido o nosso tempo, o nosso sonho, a nossa expectativa, tudo em vão. Como Simão viu todo o seu esforço em dar em nada, assim também já aconteceu conosco. Quantos de nós já não investimos em sonhos? Em coisas que nós achamos que iriam dar certo, coisas que nunca passou para a nossa cabeça que poderia dar errado. Ele nunca pensou que ir ao mar pudesse vir na condição em que ele chegou. Nada. A palavra diz que ele estava a lavar a rede, a desistir daquele dia, daquela noite do trabalho, estava a desistir do seu trabalho, porque lavar a rede significa que ele estava a lavar para arrumar, ele não ia voltar mais ao mar. Nós também passamos por essas situações. Nós também, como Simão Pedro, investimos em coisas que nós achamos importantíssimas para a nossa vida. Investimos em alguém que tratamos com amor, alguém que dedicamos o nosso tempo, alguém que nós achamos que é nosso, mas no entanto algo acontece, algo inesperado acontece, que nós também ficamos na mesma situação que o Simão se encontrava. Triste, desmoralizado, sem expectativa. Quando nós investimos em algo que poderia dar certo com tanta confiança, mas não deu, o que é que fazemos nesta altura? O que é que fazemos neste momento? Nós vimos que Simão Pedro, quando Jesus lhe diz: vem, deixa-me entrar no seu barco, ele aceita. Mas será que nós, na mesma condição que o Pedro se encontrava, será que nós aceitaríamos? Será que aceitaríamos naquele pedido? Ele poderia perfeitamente ter dito: olha, eu estou cansado, neste momento não me apetece, eu não tenho tempo, eu não tenho possibilidade, porque agora já não dá. Mas ele foi obediente. Mas o que me salta mais a atenção aqui é porque precisamente o Pedro é que Jesus foi lá, foi buscá-lo, sabendo, Jesus já sabia, vendo aquele barco vazio, o homem a lavar a rede, ele podia pensar: bem, este homem não tem nada de pesca aqui dentro do barco, mas foi precisamente o Simão que ele foi buscar, foi precisamente alguém que se sentia derrotado, alguém que se sentia fracassado, alguém que não estava bem, foi essa pessoa que ele foi buscar. Isto leva-me a crer e leva-me a dizer que Jesus não vê, Jesus não espera que nós estejamos no nosso melhor para ir ter conosco. Jesus não espera que nós estejamos no nosso melhor para nos ajudar ou para nos usar. Jesus, ele não vê exterior, ele vê interior de nós. Ele não vê como o homem vê, ele vê com olhos de Deus. Foi o que Jesus viu dentro. Agora eu imagino, o que será que Jesus poderá ter visto no Simão Pedro para lá ir buscar?
A sua dor, o seu sofrimento? É isso que Jesus viu e foi buscar? Não, eu calculo que não deve ser só isso, porque se fosse só dor e sofrimento, a frustração, ele poderia ter dito, não, eu não quero, eu não tenho tempo, o Senhor vai buscar outro barco, outra pessoa ali. Mas o que ele viu na Simão Pedro foi um sentimento, foi algo nobre. Ele viu o espírito de obediência, ele viu humildade. Foi isso que o Simão Pedro foi. Ele foi humilde, ele foi obediente naquele momento. Ele deixou que Jesus, mesmo estando cansado, mesmo ele estando cansado, ele deixou que Jesus usasse o seu barco e entrou no barco. Ficou no barco à espera que Jesus explicasse às pessoas, olha a obediência, olha a paciência que o Pedro teve. O Pedro podia dizer não, o Simão Pedro podia dizer não, mas ele teve a paciência, deixou o Senhor Jesus usá-lo. Ele podia imaginar algo, bem, eu costumo usar meu barco para pescar peixe, agora Jesus no meu barco para falar à multidão. São coisas que não batem muito certo, mas ele lá aceitou. E nós vamos ver o que é que a palavra nos diz. Por ele ter aceito. Então nós vemos aqui no versículo 4 que Jesus, depois de ter falado à multidão, depois de falar àquela gente toda, diz ao Simão Pedro, fasta o mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Aí é que está outra. O quê? Eu cansado. Ele poderia ter dito, eu estou cansado. Eu já pesquei a toda noite, já fomos ao mar, já nos esforçamos todos, não dormimos a noite toda, não apanhamos nada. Eu não acredito, tu estás louco. Podia ter dito isso, tu estás louco, eu não creio em ti. Eu não vou mais voltar ao mar. Mas não foi isso que ele disse. Quantos de nós, já alguém nos chegou com uma palavra de Deus, falar de Jesus, e as pessoas podem, não, eu não acredito nisso, eu não acredito, não aceito, não tenho tempo, eu sou muito inteligente, isto não existe, são coisas da tua cabeça. Quantos de nós já não aconteceu isso? As pessoas levam a palavra para falar sobre Jesus, mas ninguém aceita, as pessoas não aceitam. Olha, podemos dizer que muitas pessoas levam a Jesus como um conto. As pessoas não acreditam que Jesus existe, nem acreditam que Jesus possa ter uma interferência nas suas vidas, nas nossas vidas. Eu até posso pôr-me na primeira pessoa, porque eu também, no passado, foi assim. Eu posso ver que Jesus, hoje sei que Jesus fala conosco através do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele vem e faz a morada em nós. Então, fazendo a morada em nós, Ele comunica-se conosco através do Espírito Santo. Mas também Jesus fala conosco através de uma pregação de um pastor, através de uma conversa com um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Jesus fala conosco através de sonhos, de imagens. Existem diversas maneiras como Deus se comunica conosco. Antigamente, Deus comunicava-se com os seres humanos, com Adão, diretamente. Não havia intermediário. No livro de Gênesis, nos diz que Deus visitava o homem na variação do dia. Isso significa que o contato que Deus tinha para falar com o homem era direto. Deus comunicava-se com o homem de uma forma diferente de hoje. Hoje, Deus, quando quer comunicar conosco, Ele pode levar os seus anjos, Ele pode levar as pessoas, os anjos que Ele tem aqui na terra. Sim, as pessoas que convivem, compartilham com Jesus, que partilham com Deus, essas pessoas são consideradas anjos, sim, Senhora, estão aqui na terra para levar a sua palavra. Quando Ele quer ajudar alguém que está em pecado, alguém que não conhece a palavra, Ele dá a sua voz, a boca de alguém que se convive com Ele, alguém que convive com Deus, que partilha o seu tempo com Deus, um pastor, uma pastora, uma pregação no vídeo.
ele para levar essa palavra, porque o desejo de Deus é que nós sejamos salvos, é que nós estejamos com Ele, é que haja uma comunicação entre Deus e nós. Mas muitas das vezes, Deus envia as pessoas para falar conosco. Em todas as situações, nós ignoramos, nós não aceitamos. Como neste caso, Pedro, quando Jesus lhe diz, atira ao mar, atira a tua rede a mar alto para pescar. Ele poderia ter dito que não, mas ele disse que sim. Ele investiu seu tempo, seu trabalho, investiu tudo que ele tinha naquela noite de trabalho em vão. E chega uma pessoa para ele dizendo, vamos outra vez ao mar. O homem nem tinha se descansado, o homem nem tinha ido para sua casa. O homem estava triste, desmoralizado. Ele podia dizer, não, não quero. Mas ele obedeceu. E foi nesta obediência que Jesus viu o seu coração. Jesus viu o seu coração, a dor e sofrimento dele, o seu estado emocional, fracassado, caído, desmoralizado, não impediu Jesus de chegar até ele. Como também isso não impede que Jesus chegue até nós. Pelo contrário, Jesus vem a nós. Jesus tem a vontade, o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele, sejamos felizes. E neste caso nós podemos ver aqui que é exatamente o que aconteceu. E com o espírito de humildade, de obediência, fez com que Jesus usasse. Olha o que acontece posteriormente, depois do Simão Pedro ter obedecido, ter aceito a palavra de Jesus. Nós podemos ver no versículo 5, eu posso passar a ler que diz, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Uau! Isto é que agrada a Deus. É este tipo de sentimento que agrada a Deus. Muitos de nós queremos milagres, esperamos que Deus age na nossa vida, mas nós não aceitamos. Somos nós próprios a boicotar o agir de Deus na nossa vida. Muitos creem que Deus nos pôs aqui na terra e nos deixou para nós mesmos gerirmos a nossa vida. Mas não, a Escritura prova que não. Deus, Ele é um ser espiritual, Ele comunica-se conosco através do Espírito Santo, Ele é uma santidade. Se nós não obedecermos, não andarmos naquilo que Ele nos ordenou para fazermos aqui na terra, nós agimos com humildade, não fazemos aquilo que Ele nos mandou, a ajudar uns aos outros, a amar um ao outro, não formos obedientes, como é que poderá Deus agir na nossa vida? Mas reclamamos que a vida não melhora, que nada acontece na nossa vida. Mas tudo isso não acontece porque nós mesmos, somos nós a boicotarmos a nossa vida. Depois do Simão Pedro ter aceito, ter agido na humildade e na obediência, vamos ver o que aconteceu no versículo 6. Diz assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos seus companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E encheram, foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam ao pique. Pronto. Aí está o milagre a acontecer. O milagre aconteceu aqui com Simão Pedro. Ele, depois de ter aceito o investimento, a obediência, depois de ter obedecido, aconteceu um grande milagre. Um milagre que ele esperava, aquilo que ele esperava aconteceu. E todos puderam ver, todos puderam vivenciar com ele. Aqui ele teve que chamar os outros que estavam no outro barco para o virem ajudar. Tamanho milagre tão grande, fruto da sua obediência. É isso que Deus espera de nós, que nós o obedecemos. Sem a obediência não há agir de Deus, irmãos. Sem nós obedecermos, nós olharmos para a Escritura, tentar conhecer a Deus, se nós continuarmos a fazer aquilo que nos dá vontade,
Se nós não humilharmos a Deus, não vai haver agir de Deus na nossa vida. Deus, Ele nos abençoa pela sua graça. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, sim. Mas também Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Sejam como eu sou. Não é irmos à igreja, armarmos que somos muito religiosos, que vai fazer com que Jesus age na nossa vida. Muitos dizem, eu sou crente. Muitos dizem que eu estou na igreja, mas dentro do seu coração não há mudança. Querem milagres, desejam tanto ver um agir de Deus nas suas vidas, mas não há. Não há porque não obedecem, continuam como estão. Entraram para a igreja, mas não houve mudança. Tem que haver mudança, irmãos. Se vocês não mudarem, se nós não mudarmos, como é que Deus vai agir na nossa vida? Ele é um ser espiritual, Ele é um santo. Se nós continuarmos a cometer pecados, odiarmos uns a outros, falar mal um do outro, não agir com compaixão com os nossos irmãos, como é que Deus vai agir na nossa vida? Quando será que nós vamos conseguir adquirir? Quando será que nós vamos receber aquilo que mais desejamos? Aquilo que estamos à espera há anos que Deus faça na nossa vida? Quando? Se nós continuarmos a achar que estamos bem, se não houver mudanças em nós, porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar de todas as impurezas, de tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus, com a palavra, nós recebemos a libertação com a palavra de Deus, porque assim tem que haver a libertação, sim. Tem que haver o abandono. A palavra é que vai nos lavar, vai nos tirar da impureza. A palavra vai nos lavar e purificar-nos do nosso pecado. A palavra vai nos aproximar de Deus, porque o conhecimento da palavra vai trazer mudanças. Haverá mudança no nosso caráter, haverá mudança na nossa vida. Coisas velhas serão passadas e tudo se fará novo na nossa vida. O que se fará novo? A nossa visão, a maneira como vemos as coisas, a maneira como vemos as pessoas, as situações. Já não sofremos da mesma maneira como sofríamos com os problemas, porque a palavra entrou e ela abriu nos olhos. Então, mas quando a palavra entra, só quando a palavra entra. E se dissermos, eu sou religioso, eu vou para a igreja, eu amo Deus, eu adoro isto, eu adoro na segunda, adoro no domingo, adoro no sábado, mas não há mudança no coração, não vale a pena. Não há agir de Deus. Aquela bênção que nós queremos tanto não acontece. Deus não age porque existe uma barreira. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Para quê? Por que Jesus morreu? Para nossa salvação e para nos levar de volta para Deus. Nós estávamos afastados sem Jesus por causa do pecado. Com o pecado nós estávamos mortos. Porque a palavra diz que quem comete o pecado está morto para Deus. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, para que nós voltamos para Deus. A muralha que nos separava de Deus foi derrubada. Jesus naquela cruz do Calvário, ele diz, foi consumado. Aleluia, foi consumado. E pelo seu sangue todo o pecado já foi lavado. Todo o lixo, toda a impureza da nossa alma já foi lavado. Ele já nos levou de volta para Deus. Mas como? Amai a Deus em cima de todas as coisas é prioridade. Amai uns aos outros. Não adianta dizermos que estamos em Cristo, continuamos a tratar mal aos outros. Não adianta estarmos na igreja todos os dias, todos os domingos, todos os fins de semana, mas tratamos mal o que está ao nosso lado. Não agimos com compaixão. Deus pergunta, então você diz que me ama, mas não consegue tratar bem aquele que está perto de ti? Não consegue amar aquele que está perto de ti, aquele que tu consegues ver, não amas, vem me amar a mim? Portanto, meus irmãos, pela obediência do Simão Pedro, aconteceu um milagre tão grande na vida dele.
que aquilo que ele mais desejava aconteceu. Assim também como nós, quando nós ouvirmos a palavra de Deus e aceitarmos, e aceitar que Jesus faça mudança em nós, também receberemos de Deus aquilo que mais esperamos, aquilo que mais desejamos. A palavra diz que a rede, né? A palavra diz que a rede, e fizeram sinal, até que fizeram um sinal aos companheiros para que se viessem ajudá-los, que a rede se rompia, a rede rompeu-se de tão cheio que estava de peixes, do milagre que aconteceu. Então há que haver do mesmo modo que aquela rede que o Pedro tinha, se rompeu, há que haver um rompimento do nosso ser, daquilo que nos agarra, aquilo que nos impede de chegar a Jesus. Aquilo que nós queremos tanto, que nós idolatramos tanto, que colocamos no lugar de Jesus, onde Jesus deveria estar na nossa vida. Tem que romper, não pode haver mais nada superior a Jesus Cristo na nossa vida, porque por vezes nós estamos agarrados a coisas, a algo que nós achamos que é bem para a nossa vida, mas que é a nossa desgraça, a nossa inteira desgraça. Jesus tem amor, Jesus tem milagre para nos dar, mas nós estamos agarrados a coisas que nos impedem de receber de Jesus aquilo que Ele tem para nós. Assim como a rede do Simão Pedro rasgou, assim é necessário que nós também rompemos com todas as amarras, com tudo que nos impede de chegar a Jesus. O que é que te impede de chegar a Jesus? Ou por outra, o que é que te impede de deixar? O que é que te impede de Jesus de agir na sua vida? Será esse cargo de emprego que estás à espera, anos e anos e anos que não chega? É esse cargo de emprego que te faz humilhar-te a ti mesmo. Esquece-te de ti para conseguir um lugar naquela empresa, mas não consegues, idolatras esse trabalho. Será que é isso? Será que não consegues ver que Jesus tem algo superior para ti? O que é? Pensa nisso, irmãos, pensem. Será uma relação frustrada? Alguém que entrou na tua vida que é um jugo desigual, que tu idolatras tanto que não podes deixar sair. Será isso que te impede de fazer com que Jesus age na tua vida? Ou será o teu ego, porque achas que és muito inteligente, que andaste na escola, que aprendeste tudo, que Jesus Cristo não existe, que são contos? Deixa romper as ataduras, aceita o novo, solta-te, rompe com tudo que está a impedir Jesus de agir na tua vida. Rompe com tudo, deixa Jesus entrar, deixa Jesus agir. Ele tem o melhor para nós. Ele não foi morto naquela cruz do Calvário em vão. E nós somos os seres muito importantes para Deus. Nós não somos qualquer um. Irmãos, olha para ti e te valorize. Valoriza-te porque Deus te ama, Deus nos ama. Se não nos amasse, a Bíblia não nos viria dizer que Ele sacrificou seu Filho para nós, para nos tirar da escravidão de Satanás. Jesus Cristo veio para destruir toda a obra do diabo. Não criemos algo que nos impeça de receber amor de Deus. Deus nos ama. O seu sangue foi derramado por nós. Houve uma nova aliança. Esquece o que passou. Nós temos agora que agarrar o amor de Cristo. Pensa na tua libertação. Pensa a dor e sofrimento que Jesus sofreu. Pensa o valor que tu tens na tua vida. Tu não és um ser qualquer. Eu não sou um ser qualquer. Eu sou um ser especial. Eu amo Deus e eu sei que Ele me ama muito mais. E eu tenho recebido dele no passado, quando eu andava cega, eu não conseguia ver Deus, tudo ia errado, era o sofrimento. Mas hoje, irmãos, eu vivo na alegria, eu vivo a felicidade, ainda que a minha felicidade não seja exterior,
Ainda que a minha felicidade não esteja na minha forma física, ainda que ninguém consiga ver a felicidade, mas eu posso garantir que eu já não sou a mesma pessoa. Eu sou feliz, sim. Deus me fez feliz. Ele me ama, Ele nos ama a todos e Ele tem o melhor para nós. A rede se rompeu, soltamos de tudo que nos impede de receber a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos puderam ver e presenciar o agir de Deus na nossa vida, né? E sendo naturalmente, quando Pedro vê que a rede se rompe, ele se dá conta, como diz aqui. E no versículo 8, podemos ver que a palavra diz: e vendo Simão Pedro, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. É este o efeito que acontece quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos Jesus entrar. Nós reconhecemos quando Jesus entra na nossa vida verdadeiramente, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar. É esse o efeito. Reconhecemos que não somos nada. O Pedro aqui reconheceu que ele não era nada, que aquilo que ele queria tanto, ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Deus, aquilo que ele tinha tanto valor, ele deu conta que não tinha valor nenhum. Ele olhou para si mesmo e ele disse: meu Pai, quem eu sou? Ausenta de mim. Ele deu conta de que ele não era nada. Ele deu conta de que ele era um pecador. Ele se deu conta que Jesus é grande, Jesus é poderoso. Foi isso que o Pedro viu. Ele disse: Senhor, ausenta de mim que eu sou pecador. Quando a palavra entra, quando Deus entra, quando Jesus entra, tem que haver mudanças, irmãos. Tem que haver mudança no nosso caráter, na nossa maneira de pensar. Nós reconhecemos realmente quem somos, que somos filhos de Deus, sim, mas que somos o pecador. Até ali ele achava que a rede era tudo, aquela rede era tudo que ele tinha para sustentar a sua família, para sustentar a sua casa, mas ele chega à conclusão que aquela rede não é nada comparado com o poder de Jesus Cristo, comparado com aquilo que ele pode receber de Jesus Cristo. Aquela rede não significa nada, já não significava mais nada para ele. Ele teve medo, ele teve temor, um temor que veio de encontro com a realidade, com a verdade. Ele se deu conta que ele é pequeno e que Jesus é grande e é poderoso. Irmãos, é isso que faz a palavra. Se a palavra entrou em ti e não teve esse efeito, então eu digo-te que ainda a palavra não entrou em ti. Se tu ainda continuas agarradas com aquilo, as coisas deste mundo, achando que tudo tem mais valor que Jesus Cristo, então a palavra não entrou. Quando a palavra entra, ela tem um efeito poderoso. Nós damos conta que nós não somos nada. Nós damos conta que nós somos completamente dependentes de Deus, dependentes de Jesus. Esse é o efeito que a palavra vem para a nossa vida, é isso que ele faz, porque nós somos dependentes de Deus. Nós somos um falho, nós somos dependentes de Cristo. Nós só temos vida em Cristo. Tudo que nós somos vem de Cristo. Além disso, não há outra verdade. Olha o efeito que deu depois da obediência. Ele teve que reconhecer que Jesus Cristo tem muito mais valor do que aquela rede que representava sustento para sua família. E vendo isso, ele teve um temor, ficaram todos espantados, não só ele, e os outros que estavam com ele. No versículo 9 nos diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Eles viram o poder de Deus acontecer, o milagre aconteceu. Essa pesca foi uma pesca maravilhosa, uma pesca poderosa, não no poder do homem. Um homem não poderia fazer aquilo. Naquele tempo, ele tinha passado a noite toda a trabalhar em vão, dedicou seu tempo, dedicou sua vida, dedicou sua noite de sono, seu trabalho árduo e físico.
E Jesus chega e diz, lança ao mar, lança a rede ao mar, e vem aquela multidão daquele peixe. Ele vê que aquilo que aconteceu foi algo subnatural. É isso que Jesus faz na nossa vida. Algo subnatural acontece. Naturalmente, que Deus, que Jesus, olhando para ele, acalmou-lhe, disse, não temas, que a partir de agora, como já reconheceste que és um pecador, como também já a rede, aquilo que te afastava de mim, que é a rede, já rompeu, já não há nada que te afasta de mim, porque enquanto tu achavas que aquela rede era tudo que tu tinhas, que tu estavas muito triste, estavas desmoralizado, porque aquela rede era tudo que tu tinhas na tua vida, então enquanto tu achavas que aquela rede era tudo que tu tinhas para sustentar a tua família, para a tua vida, não havia aproximação nenhuma. Jesus vem lhe dizer, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, não mais de peixe, porque agora é assim que acontece. Aquilo que te impedia de me aceitar, Simão, caiu. E tu és agora um homem que vais agora pegar peixe, vais pescar homens. Já não mais voltarás ao mar para pescar peixes, vais pescar homens. Porque quando a palavra entra, quando Jesus entra, e quando nós largamos tudo que nos afasta de Deus, é isso que acontece na nossa vida, irmãos. Ele estava livre, o Pedro foi livre, ficou livre, Simão Pedro ficou livre para caminhar juntamente com Cristo. Porque é isso que nos vale a nossa vida, caminhar com Cristo. Sem Cristo não podemos caminhar, irmãos. Entendam isto. Entendam, ainda que parece ter algumas vitórias aqui, alguma coisa ali, mas essa paz interior que Jesus nos dá, só Ele nos dá. A palavra diz que a paz que Ele nos dá não é igual ao que o mundo nos dá, é uma paz diferente. É essa mensagem que eu quero trazer, e eu venho pedir-vos, venho dizer essa mensagem, deixar aqui essa mensagem. Pensem, não deixa que um emprego, uma relação, o vosso ego vos impeçam de chegar a Jesus. Jesus Cristo é tudo que Deus nos deu. O nome dele está acima de tudo. O nome dele é que cura, o nome dele é que nos liberta. Ele supre as nossas necessidades. É no seu nome poderoso que nós vivemos. A proteção vem através do nome de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, do Deus vivo, porque Deus nos ama. E nunca pensem que vocês não valem nada, porque há pessoas que já estão tão amarguradas, com tanta tristeza, dizem, eu não valo nada, já estão tão habituados a fracassos, que dizem, eu não valo nada, vales sim. E hoje mesmo podes fazer a diferença, podes mudar a tua vida, deixa Jesus entrar, abre o teu coração, não fique amargurado e abandonado, achando que neste mundo todo só estás sozinha. Abre o teu coração e aceita Jesus. Eu espero que tenhas gostado desta palavra. Eu abençoo a todos, e peço que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo cobre, limpa, que quebre todas as amarras, tudo que impede os irmãos de chegar até Jesus, de o aceitar como realmente Ele é. Que o sangue de Jesus lava e os proteja. Sejam todos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Para